Hello, people! Sou a professora Sabrina Bonino e estou aqui novamente com você no EducaPE Prepara, o seu intensivo para o Enem aqui da nossa rede estadual. Sei que vocês estão aí bem engajados, tá chegando a hora da prova e você está aí nesse ritmo final. Então aqui no EducaPE Prepara, o seu intensivo para o Enem, você vai ter ali uma oferta de variadas temáticas que são abordadas na prova do Enem e dá aquele reforço final no seu cronograma de estudo, tá? Hoje, na nossa aula de língua inglesa, nós vamos abordar um tema que você pode até estar se perguntando, mas teacher, não cai gramática na prova do Enem, de fato, não cai. Mas cai alguns eixos gramaticais que vão facilitar ali sua compreensão textual. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre linking words. Mas, afinal, o que são linking words? Os linking words, eles são o que nós conhecemos por conjunções, as nossas conjunções. Eles vão unir ideias ao longo do texto, ideias essas que têm ali suas especificidades, como nós vamos ver ao longo da aula. Então, ó, os linking words também são chamados de conjunctions ou conjunções e têm a função de conectar ideias e frases de uma forma lógica ao longo do discurso, ao longo do texto. Então, ó, tem alguns primeiros exemplos aí que provavelmente você já viu em algum texto. And, e, at all, apesar de, but, mas, because, porque, however, no entanto. Provavelmente você já viu uma dessas palavrinhas em textos que você aí na sua rotina de estudos pode ter ali encontrado. Então, viu essas palavrinhas, já sabe que são linking words, são as nossas conjunctions. Temos exemplo aí, ó. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. I ought to go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas está chovendo. I hate to waste water, for it's very important days. Eu odeio desperdiçar água, pois é muito importante nos dias de hoje. Então, ó, essas palavrinhas aí que estão em destaque são as nossas linking words e elas têm ali sua função própria ao longo do texto. Nós vamos ver mais adiante. Então, ó, temos 10 tipos de linking words. Temos as coordinating conjunctions, ou as conjunções coordenativas. Gente, o que é oração coordenada? Lembrar um pouco aí desse conceito que provavelmente você já viu nas aulas de português. São aquelas orações que funcionam de maneiras independentes, ou seja, ela não precisa de uma outra para ter sentido. Então, as mais utilizadas são and, but, for, or, nor, so, yet, né? Então, essas conjunções aí, elas são bastante utilizadas para ligar palavras ou orações independentes, porque como elas funcionam de formas independentes e têm seu sentido próprio, não precisa de outra para ter um significado, ela tem que ter algum item, algum eixo que venha uni-las, que venha unir essa ideia, certo? Então, essas daí são os tipos de linking words que unem orações coordinating, orações independentes. Temos aí o exemplo, ó, the shoe is beautiful, but expensive. O sapato é lindo, mas é caro. Veja que só the shoe is beautiful é uma oração independente, ela não precisa de um outro tipo de oração ou um outro eixo ali que venha dar um sentido a ela, ela tem um sentido completo. Mas, né, veio ali com uma especificidade, um plus, e esse plus aí tem aquela noção de contraste, certo? Uma ideia oposta. O sapato é lindo, but expensive, mas é caro. No segundo exemplo, it was snowing hard, está nevando muito. So, então, I bought a coat, eu comprei um casaco. Essa conjunção so dá aquela ideia de continuidade, de sequência de informações, mas as duas orações funcionam de maneira coordenada, independente. Então, temos o segundo tipo de linking word, que são as subordinating conjunctions.
são usadas quando a segunda sentença necessita da primeira, que é o que a gente conhece em português como orações subordinadas. Então, essa segunda sentença necessita da primeira para existir, para se tornar completa, para ter sentido. Então, ela tem essa relação de dependência. As mais utilizadas são essas aí que eu trouxe de exemplo, tá? Essas conjunções, esses linking words. After, if, depois, se, when, where, while, quando, onde, quanto, que é um WH questions, once, uma vez, já que, since, desde que, otherwise, se não, before, antes de, e since, desde. Então, ó, veja que você provavelmente já viu essas conjunções unindo ideias, unindo orações ao longo do texto nas avaliações. Veja o exemplo aí, ó. I wrote to her after she called me. Eu escrevi para ela depois que ela me ligou. They came here, eles vieram aqui, because they wanted to study, pois queriam estudar. Veja aqui, quem escreve, escreve para alguém, né? Escreveu para ela. Mas que finalidade? Depois que ela me ligou, after. Veja que a segunda sentença, para ter sentido, ela precisa da primeira, em ambos os casos, tá? Elas são subordinadas, elas são orações dependentes, então tem que ter esse eixo que vai ligar ali as duas ideias, as duas orações. Mas qual a função dos linking words? Nós temos aí, ó, exemplos de linking words que tem essa função de adicionar, acrescentar uma informação. No exemplo eu coloquei ali, ó, and, so, the more, moreover, beside, in addition to. In addition to gentle, he's handsome and polite. Nesse exemplo aí, eu tenho duas conjunctions que tem essa função de adicionar informações. Além de gentil, in addition to, além de gentil, he is handsome and polite. Ele é bonito e educado. Veja que foram várias informações a respeito do mesmo sujeito. Então, essas duas conjuncções aí que está na estrutura, elas têm a função de acrescentar informações com relação ao sujeito, certo? Ou ao longo do texto. Sequência, então é para aquela noção de continuidade, certo? Veja o exemplo. São utilizadas para dar continuidade a um evento que está acontecendo ali, que a estrutura está apresentando. Then, as a result, after, later. Você pode usar qualquer uma dessas que vai dar essa noção de continuidade. No exemplo, I trained hard all month. Eu treinei duro o mês todo. As a result, como resultado, I won the contest. Eu ganhei o concurso. Veja que teve uma noção de continuidade, teve duas situações de ação. Ele treinou duro, como resultado, né? Ele ganhou o concurso. Então, teve ali uma questão também de objetivo, mas é uma sequência. Veja a segunda situação. After he studied so hard, depois de estudar muito, ó, você aí que está nessa maratona aí para o Enem, he passed to the test, ele passou no teste. Então, ó, é justamente essa noção de ter a sequência de ações, de continuidade de um evento. Justamente você aí que está nesse estudo, estudando duro, studying so hard, he passes the Enem. Vai justamente ali, vai passar no Enem. Já a função de link words é aqueles que denotam contraste, coisas opostas, oposições entre as frases ou orações, beleza? Então, ó, temos aí but, however, although, despite, nevertheless, in spite of. Teacher, nevertheless, nunca vi in spite of também não, mas se você ver no texto, já sabe que está unindo duas orações que tem ali oposição ou contraste entre elas. Veja no exemplo. He is nice and gentle. Ele é legal e gentil. However, no entanto, I don't like him. Eu não gosto dele. Provavelmente tem alguém ali do seu convívio que, por mais que ele seja nice and gentle, você don't like, não gosta. Então, ó, vamos aí ver essa seguinte situação, né, certo? Que é uma questão aí, que a gente já está nessa fase aí final,
vou trazer essa questão do Enem PPL 2019. Gente, você que já está naquela fase de testes, pegando provas anteriores, resolvendo questões. Existe o Enem, esse PPL aí, uma sigla, Pessoas Privadas de Liberdade, que é uma outra modalidade do Enem. Mas o organograma e o tipo de questão é o mesmo. Então, vá lá no banco de questão, no site do INEP, tem as provas anteriores, pegue e vá ali treinando, vá ali resolvendo questões, colocando em prática tudo que você aprendeu ao longo do ano. Então, ó, temos aí um infográfico. Gente, o infográfico é bastante recorrente nas provas não só de língua estrangeira, como também de humanas, geografia, matemática, enfim. Então, é ali um gênero que vem, certo, compondo as questões e traz bastantes informações e nela você ali vai predominar o uso da estratégia de leitura scanning, que é extrair as informações específicas de um texto. Então, ó, empresas globais precisam do inglês para o negócio, é o título. Então, praticamente, extraindo o skimming aí, eu sei que ele vai falar sobre o uso de inglês, business English, o uso de inglês para os negócios. Então, a globalização, Globalization and Massive Communication, a globalização e a massiva comunicação, and Information Revolution, a informação revolucionária tem criado um single global, certo? Um modus operandi global e único, que requer um marketing e uma língua em comum, né? Common language. Todos nós sabemos que o inglês é uma língua franca. Por que uma língua franca? Porque ela está além ali das fronteiras territoriais. A comunidade de não falantes de língua inglesa é infinitamente maior do que a comunidade falante. Por quê? Porque ela se transformou numa língua franca, uma língua dos negócios, uma língua comercial, que várias outras pessoas de outros países, você pode ali fazer uma reunião de negócios com um francês, um italiano, um indiano, e eles vão conseguir o objetivo final, que é se comunicar, porque eles provavelmente vão precisar do inglês, ou falam já o inglês. Então, ela se tornou uma língua franca. E, no caso aí do infográfico, é a língua dos negócios. Então, ele diz ali que 91% of business executives agree that English is the international language of business. 91% dos executivos de negócios concordam que o inglês é uma língua internacional dos negócios. Então, ó, 91% já concorda com essa afirmação, certo? E outra, esse gênero aí, o texto é estritamente informativo, está te trazendo informações, não está trazendo uma opinião não, tá? São fatos. But, se eu vejo um but ali, eu já sei que é um linking word que vai trazer uma informação oposta, contrária, tá? As companhias de investimento dizem que essa não é uma realidade das comunidades, eles não podem contar com isso. Aí abaixo ele tem mais duas situações. 92% são não nativos, são falantes globais das empresas que se comunicam em inglês como língua oficial e é muito importante para os trabalhos dele. Então, 92% das pessoas não nativas dizem que o inglês é de fato primordial para o seu uso no ambiente de trabalho. Aí eu tenho ali, ó, yet only, outro link word, já apenas 7%, né, dizem que eles não têm o inglês suficiente para obter sucesso nos seus empregos. Então, até a configuração ali, ó, a linguagem não verbal, tem aquela carreirinha de pessoas, né, no quadrinho abaixo, que traz a segunda informação, e apenas pouquíssimas, que é justamente para reafirmar ali a questão do percentual, 7%, de pessoas que 92% dessa comunidade reconhece que o inglês é primordial para o trabalho deles, mas apenas 7% dizem que, de fato, o inglês são autossuficientes no inglês para obter sucesso nos seus empregos.
Qual é o nicho de emprego que o infográfico aí está externando? Inglês por negócios, tá? Então, a gente já extraiu o máximo de informação possível. Observe primeiro a linguagem não verbal para depois irem para verbal, beleza? Isso é muito importante. Você tem aí dados estatísticos, números e tem fatos, não tem opiniões não. Se você for para o enunciado estiver lá dizendo, numa das alternativas, que a opinião do autor é que todas as pessoas que não são falantes fluentes do inglês dizem que não, quando fala a opinião do autor já está errado, porque não é um texto de caráter opinativo. Neste gênero, eu tenho fatos, eu tenho informações e fatos, não tenho opiniões. Então, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Até aí tudo beleza. Nesse texto, as expressões but e yet only, já apenas, evidenciam A. O impedimento às transações comerciais em contexto internacional. B. O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. C. Uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. D. A necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Ou é um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Então, a resposta aí é a letra E, justamente esse contraste. O ideal seria que todos que trabalham no business, certo, no mundo dos negócios, tivessem inglês fluente, haja vista que ela é uma língua franca, ela é uma língua que extrapolou ali as fronteiras territoriais das comunidades típicas estadunidenses ou britânicas e hoje está presente mundialmente, tá? Haja vista que, se você recordar um pouquinho, as nossas novelas, teve uma que trazia a realidade dos indianos que justamente faziam terceirizavam o trabalho de telemarketing para os estadunidenses, ainda tinha aquela preocupação de ter não só a fluência, como a questão do sotaque, ser muito parecido com os nativos. Então, essa é uma realidade que está presente até hoje, tá? É uma questão bem atual. Então, gente, ficamos por aqui hoje, certo? Queria agradecer a vocês. Estou naquela torcida, trazendo aqui aquelas dicas bem preciosas para você ali tirar aquele notão no Enem, tá? Gabaritar a prova de inglês. See you in the next class. Bye, bye.